Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Muitas novidades simplesmente maravilhosas acontecendo agora no São Paulo. E eu separei tudo aqui, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que tá acontecendo, tudo que tá rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube nesse vídeo aqui. Então galera, chega pra cá, sem enrolação já, porque nós temos muita coisa pra falar, muita coisa boa acontecendo. E o São Paulo vai enfrentar o Curitiba. Jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, é aquilo que eu sempre falo. No futebol, no Campeonato Brasileiro, todos os jogos são finais. Tem uma provável escalação aqui. E a situação momentânea do São Paulo finalmente é muito boa. Além de enfrentar esse jogo, ser esse jogo muito importante, nós temos a semifinal contra o Palmeiras no final de semana. Então são 2 jogos, mais 2 finais pro São Paulo, mas que as impressões, pelo menos pré-jogo, antes do jogo, antes do que estão acontecendo, são as melhores possíveis. Galera, em um provável São Paulo para enfrentar o Curitiba, pensando, obviamente, no jogo contra o Palmeiras, nós temos algo aqui muito, muito bacana. Óbvio, podendo sofrer alterações também. Provável São Paulo para enfrentar o Curitiba. Rafael no gol, sem novidades, né? Nosso colosso, para mim hoje o melhor goleiro do futebol brasileiro em atividade. Falo isso sem clubismo nenhum. Rafael é um monstro, já ganhou vários jogos pelo São Paulo. Falha, raramente ele falha. Para mim um goleiro assim, um goleiraço. São Paulo tá muito bem servido de goleiro e é aquela questão, né? Sempre tem aquela fala. Pra um time campeão precisa começar por um goleiro. E agora, depois do Rogério Ceni, né? Que ano que nós estamos, né? Mas é verdade. Depois do Rogério Ceni, finalmente nós temos goleiro. Finalmente, depois de tanto tempo, né? Então, Rafael é um monstro sagrado. Um cara que já provou isso em 2023 também. Diversas vezes. Um goleiraço. Uma grata surpresa, né? Uma grata surpresa. Rafael no gol. Mike, Alan Franco, Arboleda e Enzo Dias. Aqui tá perfeito, né? Porque o Mike, isso aqui é ter elenco. Isso é ter elenco. Nós temos o Lucas Ramon que chegou já ganhando a titularidade merecida. Absurdo que ele e o Danielzinho fazem. Absurdo que esses caras do Mirassol que chegaram fazem. E aí, isso aqui é ter elenco. Você coloca o Mike, que é um cara que eu gosto. Talvez o Lucas Ramon hoje seja melhor que o Mike, e o Mike ainda é novo, tem todas algumas questões. O Mike pode vir a ser melhor que o Lucas Ramon na carreira, ninguém sabe disso, mas isso aqui pra mim é ter elenco, porque nós não estamos em um jogo em que o São Paulo vai poupar alguns jogadores, vai se resguardar, está pensando no jogo do final de semana. Você não entra com o Cedric, você não entra com ninguém ali, você entra com o Mike, que é um lateral que me agrada. Ainda não tá jogando tudo que eu acho que ele possa vir jogar, mas eu gosto do Mike. Então é espetacular ser entrar dessa forma. Mike, Alan Franco, Arboleda e Enzo Dias. Muito bom. O Alan Franco aqui, óbvio que vai jogar, isso aqui é uma das certezas, né? Porque ele não vai enfrentar o Palmeiras, tá expulso contra o Palmeiras. Então, isso aqui é muito bacana também. A volta do Arboleda, Alan Franco, uma possível volta do Arboleda, né? Arboleda com o Alan Franco poupando o Sabino. E o Enzo Dias, aqui eu acho que é pra ganhar mais ritmo também. E aquele Wendel não dá, né? Aquele Wendel, infelizmente, esse cara é brincadeira, né? Sempre falei aqui, o Wendel, ele tem muito potencial, mas e aí? O que é esse cara? Ele vai jogar? Ele não vai jogar? Uma grande decepção em relação ao Wendel, pelo menos até aqui. Espero que mude a história, né? Espero que um dia ele mude a história. Então aqui tá perfeito, isso aqui mostra o quão nós temos elenco. Meio de campo, Marcos Antônio, Pablo Maia e Bobadilha, um possível meio de campo. Quero ver como é que esse time funciona sem o Danielzinho. Danielzinho muito provavelmente não irá jogar, né? Ele estará fora dos relacionados por questões de desgastes e também olhando o Palmeiras, né? O Lucas também não vai jogar, só que o Lucas, ele... Não é que ele não vai jogar. Aqui é uma coisa que eu acho, tá? Que eu vou trazer isso aqui pra vocês junto da informação. O Lucas, eu acho que ele até vai jogar, mas muito provavelmente não começará o jogo. Ele pode jogar depois, né? Um jogo, digamos que tá empatado, o São Paulo não tá conseguindo ganhar o Curitiba. O Crespo pode ser que coloque uma carga, arriscando um pouquinho mais os jogadores principais pra tentar ganhar o jogo contra o Curitiba, mas sempre se resguardando ali contra o Palmeiras. Então, não sabemos ao certo ali, mas a percepção é essa de que poupará alguns jogadores. Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilha. Quero ver esse time funcionando sem o Danielzinho pra ver
se nós somos tão reféns assim do Danielzinho ou não, né? Do Marcos Antônio, do Danielzinho, do Lucas Ramon, do Lucas, Luciano e Caleri, esse time que o Crespo montou. Então é importante isso também, nós precisamos saber, precisamos ver quais são os jogadores realmente indispensáveis desse elenco. E aí nós podemos ter um ataque muito inovador com Cauli, Tapia e Caleri, que me agrada demais. Cauli, ele é... Isso aqui mostra toda a força de elenco, toda a força do time de São Paulo, né? Você tira o Lucas e coloca o Cauli, é um outro craque. Você tira um craque e coloca outro craque. Esse Cauli não é brincadeira. Esse cara joga demais. Esse cara, ele é muito habilidoso. Ele é um cara que faz gol, ele é um cara que dribla, ele é um cara que dá passe, ele é um craque de bola. Ele é um craque. Então você tem um cara desse no banco, ou pra compor... Perdão, gente. Ou pra compor elenco. Hoje o Cauli não é titular. Hoje o Cauli não seria titular de São Paulo. Digamos que o São Paulo vai disputar uma final, teria uma final de Copa do Brasil. Cauli hoje não seria titular. Seria Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas, Luciano e Caleri. Então o Cauli não seria titular. Então você tem um cara desse na reserva, é um banco de altíssimo luxo. Altíssimo luxo. Tapia. Pra mim tem questões técnicas, mas eu gosto do esforço do Tapia. Tá aí o Tapia e o Caleri. Bacana, né? Porque o Caleri tá podendo jogar fisicamente. Outra grata surpresa, né? E o Tapia, ele não vai... acho que ele vai perder espaço. Eu acho que o Tapia vai perder espaço porque o André Silva está recuperado. É bacana, né? O André Silva, pra mim, hoje ele é um melhor banco do que o Tapia. Ele é um cara que não pode ser titular do São Paulo, mas eu acho o André Silva mais jogador, mais atacante, mais centroavante que o Tapia. Eu acho ele melhor nas finalizações que o Tapia. Então a volta do André Silva diz muito também de um banco recheadíssimo. Você tem lá o Wendel na lateral esquerda que precisa jogar, né, o Wendel? Pensa nisso. Nós temos ali o Sabino, Arboleda e Alan Franco e Ferrarese. Você monta uma zaga titular e reserva. Vamos imaginar que é Sabino e Alan Franco, titularzaço. Você tem Arboleda e Ferrarese. Ou Sabino e Arboleda de titular. Você tem Alan Franco e Ferrarese na zaga. Você ainda tem Dória e Tolói. É uma zaga reserva fortíssima. Aí você tem o Wendel. Tô falando de reserva. Wendel e Mike, por exemplo, fortíssimo. O meio de campo ainda não tem uma composição muito grande, né? Acho que o time não funcionaria tão bem sem Marcos Antônio e Danielzinho, mas nós temos o meio campo também. E o ataque tem muito atacante. Você tem Ferreirinha, você tem Cauli, você tem o Cauli meio atacante, né? Mas você tem Ferreirinha, Cauli, Tapia, Luca, André Silva. É muito forte o time de São Paulo, muito bacana. E agora a notícia é que o André Silva tá voltando também. Departamento médico de São Paulo quase esvaziado, galera. Quase esvaziado. Inclusive os desfalques é o seguinte, Danielzinho com desgaste, o Alisson com virose, mas já vou chegar no Alisson, Luca e Rian Francisco, só que o Rian tá se recuperando. Luca e Danielzinho não são nada sério e o Alisson tá sendo escanteado literalmente pelo que aconteceu. Então nós estamos com o departamento médico basicamente vazio. Os jogadores que estão no departamento médico são por dores musculares, desgaste, são lesões tranquilas. Finalmente, né? Finalmente isso dá pra comemorar demais. Então, entendeu, né? André Silva de volta pro São Paulo já pode ser utilizado e vamos esperar que ele retorne muito bem. Agora, é claro, né? Tem uma questão de ritmo de jogo, de adaptação, realmente precisa disso, por isso que o Tapia tá jogando aí, mas nós continuamos com uma formatação muito forte de um time reserva. Vamos imaginar de Cauli, pensa no ataque reserva, Cauli, André Silva e Rian Francisco. Pra mim, é forte demais. Galera, Lucas, processo de renovação já basicamente tudo certo. Tinha trazido aqui antes que o Lucas estavam estudando, vendo a questão do Lucas de 1 ano ou 2 anos, né, de contrato. Parece que sairá uma renovação de 2 anos de contrato do Lucas com o São Paulo. Coisa maravilhosa, né? Golaço é óbvio que tem que fazer isso com os principais jogadores. São Paulo se fortalecendo demais. São Paulo mantendo uma base forte, né? Com jogadores tipo Sabino, Arboleda, jogadores mais velhos, né? Jogadores que estão há mais tempo no elenco. Jogadores ali que são a formatação do São Paulo. Rafael, Sabino, Arboleda, Enzo Dias, Lucas, Luciano, Caleri. Tem o Marcos Antônio, que não é um cara que está há muito tempo no São Paulo, mas já passa a ser um dos principais
principais e um dos mais caros também, porque é um cracaço de outro nível, mas a base bem montada ali tem no São Paulo, e o São Paulo está se protegendo muito em relação a isso, até mesmo com o Crespo. Então isso é muito bacana. Lucas em processo de renovação de contrato de 2 anos. Caleri também. Então nós já estamos na iminência. Vou trazer assim que assinarem, né? Mas nós já estamos aqui na iminência. Na iminência de Lucas e Caleri assinarem, ficarem, né? Estenderem seu vínculo, seu contrato, essa renovação sair até 2 anos. 2 anos, né? Mais 2 anos no São Paulo, que é muito bom. Que é muito bom porque nós temos... são jogadores craques que nós precisamos para competir, para disputar esses torneios em altíssimo nível. E aí, galera, nós temos chances de ganhar. Temos chances de ganhar o Paulista, por mais difícil que seja. Temos chances de ganhar o Campeonato Paulista. Temos chances de brigar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana e fazer bonito sim no Campeonato Brasileiro. Pode ganhar alguns títulos, pode não ganhar nenhum. A chance de competitividade do São Paulo agora é muito grande sim. Finalmente, isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Galera, Alisson com virose, independente da virose ou não, meio estranho essa história, boi na linha. A informação que chega é que ele está com virose, mas a verdade é que o Alisson não tem ambiente mais nenhum para jogar no São Paulo. E agora estão falando aí que tem um plano para deixar ele afastado, para a torcida meio que esquecer, baixar a temperatura de tudo que aconteceu com o Alisson para ele voltar. Ó, galera, não dá, manda embora. Manda embora sim, negocia. Não dá mais pra jogar. Que momento, hein, Alisson? O Alisson, se tivesse jogando aquele futebol de 2023, o que pra mim ele nunca mais vai recuperar, podia ser um dos principais jogadores com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. Mas você escolheu outras coisas, né, Alisson? Você escolheu virar as costas pro São Paulo ou não valorizar. Então que você vá embora, que você nunca mais vista a camisa do São Paulo. É chato, é triste falar isso de um cara que foi campeão com a gente, mas o São Paulo, você era só um jogador que tinha o nosso carinho, né? Que era um cara do elenco, que tinha nosso carinho, que teve um momento interessante, principalmente naquela Copa do Brasil com o Dorival, em que você, pra mim, apagou literalmente tudo. Com essa vontade de ir pro Corinthians, não valorizando a sua casa, que era o São Paulo. Então, assim, que não tenha nenhum plano estratégico para recuperarem o Alisson, para baixar a poeira em relação à torcida. Negociem esse cara, faz aí, tentem emprestar para dividir salário, para pagarem salário, peçam, continuem pedindo um bônus de 1 milhão, 1,5 milhão para liberação imediata. Se livrem desse cara, porque não dá mais. No futebol tem isso. No futebol não é um contrato de emprego qualquer. Eu tô aqui, eu sou CLT, eu vou das 9 às 6, das 9 às 18, me pagam isso e tal. Não, futebol não funciona assim. Futebol envolve sentimento, paixão, momento de torcida, de jogador, de técnico, envolve uma série de outras coisas que não dá pra gente simplesmente comparar com qualquer vínculo empregatício. Então isso reverbera, isso reflete em campo. Neste momento, ele atrapalha. A presença dele, infelizmente, por muito do que ele fez, atrapalha demais o ambiente de São Paulo. Precisa ir embora agora. Galera, Rian Francisco. É inacreditável, né? Quanta notícia boa, né? Depois de sair aqueles imundos, né? Aquela gente imunda da diretoria. E aí a chegada do Rafinha, Crespo melhorou, chegou esse Danielzinho, Lucas Ramon, que fizeram a composição com o Marcos Antônio ali, Lucas, Luciano e Caleri acertaram o ataque, o Luciano não joga mais de meia, né? Gente, são tantas boas notícias, departamento médico vazio, nós estamos melhorando exatamente em todos os setores que nós imaginávamos que iria demorar demais. Quem diria, né, da forma como nós encerramos 2025, que o 2026 iria começar, iria se iniciar tão promissor assim, né? E agora, Rian Francisco está oficialmente recuperado. Um dos jogadores que pode vir a ser um dos melhores centroavantes do futebol mundial. Falo isso sem clubismo nenhum.
um cracaço, um exímio finalizador, tem potencial agora, na próxima temporada, para ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, ou um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, com facilidade, pelo que a gente conhece, pelo que a gente vê e pelo que a gente sabe do que o Rian Francisco pode desempenhar. Já é uma realidade, é um craque que não se intimida e faz gols em qualquer time quando está escalado. Então, Rian Francisco está liberado da fisioterapia, já faz a transição para os gramados e muito em breve estará 100% disponível para o Hernan Crespo. Ele já está, só que agora ele precisa recuperar o tempo de bola, condicionamento físico, precisa recuperar uma série de coisas pelo tempo que ele ficou parado, mas está oficialmente recuperado. Isso é maravilhoso demais pela qualidade que nós temos do Rian. E volto naquilo, né? Olha o elenco do São Paulo, olha todas as peças que o técnico Hernan Crespo tem para trabalhar. São muitos jogadores de altíssimo nível. É aquilo que eu falei. Imagine um ataque reserva. Cauli, André Silva e Rian Francisco, ou Cauli, Ferreirinha e Rian Francisco. Dá pra montar vários times, várias coisas, com todas as peças que nós temos na mão. É maravilhoso. Galera, São Paulo ainda segue atrás de alguns reforços, né, em algumas oportunidades de mercado, e um deles é o Maceió, da Portuguesa. Atacante com muita personalidade, né, um jogador ali com muita personalidade e bom de bola. Não é de hoje que o São Paulo já sonda, já fica de olho no Maceió. Pra mim seria uma baita de uma contratação. Um jogador relativamente barato e com muita qualidade. Adoraria o São Paulo trazer o Maceió também neste momento. Pra mim seria um baita de um reforço. Jogador aqui do futebol paulista, né? Não é interior, mas independente, isso não importa em absolutamente nada. Jogador aqui do futebol paulista com muito potencial. E esses jogadores, Mirassol, Ponte, Portuguesa... quando o São Paulo mostra interesse, quando eles têm a oportunidade de vir pro São Paulo, para um clube grande, eles ficam super animados, eles se esforçam para virem mesmo. Então, para mim, o São Paulo tinha que ir com tudo pra cima do Maceió. E tem outros clubes de olho, viu? Porque esse cara, ele tem personalidade, tem qualidade, é bom jogador e não é de hoje que o São Paulo monitora, sonda a situação do Maceió. Então, prestar atenção, São Paulo ainda tem chance de trazer alguns jogadores, ainda nessa janela, ainda tem chance de se reforçar. São Paulo está atento no mercado, claro, olhando oportunidades, olhando possibilidades, e o Maceió é uma delas. Eu, particularmente, adoraria esse cara no São Paulo. E, gente, o Crespo, muita coisa acontecendo. Tem a possibilidade dele sair, possibilidade mínima, estou apurando tudo em relação a isso. Tem uma pequena chance, porque isso é futebol, tudo pode acontecer, mas o que chega, a impressão que nós temos é que neste momento é muito difícil o técnico Hernan Crespo deixar o São Paulo. Muito pela questão, a diretoria quer continuar, ele quer continuar no São Paulo. É difícil treinadores abandonarem trabalhos assim, mas é o River, tem a questão da seleção, mas futuramente tem todas umas questões que ameaçam sim o cravar 100% da permanência do Crespo no São Paulo. Tem algumas questões, mas neste momento, acho que apostando alguma coisinha, dá pra apostar que tem uma chance maior dele ficar ou sair. Mas, óbvio que isso é futebol, tudo pode mudar. Ele pode sim deixar o São Paulo, mas neste momento ele tá mais pro São Paulo do que pra qualquer outro lugar. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.